Começando o nosso podcast Vendendo Maringá, projetos novos, casa nova e, como sempre, o meu velho amigo Nelsinho. É isso aí, Marcel. Hoje, aqui nos estúdios da Band, do podcast da Band TV Maringá Oficial. Mais uma vez, um orgulho estar aqui, porque já tive a oportunidade de trabalhar na casa e hoje estou aqui de novo. Agradecer a diretoria da Band Maringá, todos aqueles que fizeram os esforços aí para trazer a gente para fazer aqui esse programa, mais uma vez, esse podcast, que lembrando que é o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná, e hoje agora nos estúdios da Band Maringá. Isso, sempre junto com a nossa parceira Central Imob, que nos dá credibilidade. Agradecemos também a toda a direção da Central por estar abrindo as portas e a Bandeirantes pela confiança no nosso trabalho, né, Nelsinho? Exatamente. E para um primeiro programa, tinha que ser um programa especial. E como? Um programa especial e tal. E então nós trouxemos, assim, duas entidades fortes, né? Com duas pessoas também. Forte em que sentido? Fortes. Duas entidades fortes. Não. Eles não são entidades, eles são pessoas. Não, mas duas mas são pessoas fortes também. Personalidades. Maringá referências em Maringá. E a gente brinca aqui para tirar um pouco o frio aqui da barriga, né? Claro. Tudo que é novo, dá aquele friozinho na barriga. Mas a gente falando aqui, eu agradeço imensamente ao receber o nosso convite. E gostaria que você apresentasse as duas figuras, uma já conhecida e a outra também, as duas em Maringá. Tenho certeza, você que está assistindo a gente, conhece essas duas figuras, que realmente são excelentes profissionais de um calibre altíssimo. Você viu a responsabilidade, né? Bom, mas então hoje, pessoal, hoje a gente trouxe aqui, para esse primeiro programa aqui com a Band, primeiro, né, os presidentes, né, do Secov Maringá e também do Sinduscom Noroeste, né? Sinduscom Paraná Noroeste. Então tá comigo aqui mais uma vez meu irmão Marco Tadeu Barbosa e também Rogério Iabico, representando essas duas entidades e que hoje são duas entidades que conversam bastante, né? Mas é o seguinte, normalmente o que a gente fala aqui, dá as boas-vindas pro Rogério. O Marco já participou uma vez com a gente, né, Marco? Vamos crescer um pouco do Rogério, né? O Rogério, você, Marcel do céu, eu não sou muito acostumado com essas coisas de podcast, não. Mas vamos pôr ele na parede ali aqui agora. A gente quer conhecer um pouquinho da história dele. Qualquer coisa eu conheço o passado dele. Você conhece? Depois a gente vai entrar nesses detalhes. Porque é um grande amigo, brincadeira. Mas, então, começar hoje, Marco, pedir licença para começar com o Rogério. Como ele está vindo pela primeira vez, a gente quer saber também, Rogério, primeiramente, bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Mas saber um pouquinho também da tua história. Você nasceu em Maringá, um pouquinho da história do Rogério. Obrigado, Marcel, Nelsinho, é um prazer estar aqui no podcast Vendendo Maringá, né? Nesse primeiro programa aqui na Band, é uma satisfação e uma honra muito grande, né? Principalmente ao lado do meu amigo Marco Tadeu aqui, que a gente, como ele mesmo disse, a gente tem histórias aqui, fizemos um Empretec, acho que deu carne. Deu carne, primeira turma ou segunda, se não me engano. Segunda, né? Ixi, faz tempo. Faz tempo isso. A idade, não vamos contar a idade, não, que o negócio vai ficar complicado, né? Mas vamos lá, eu sou maringaense, nascido em Maringá, né? Minha família, sou tradicional, todo mundo deve conhecer a Construtora Vick, que é uma empresa do meu pai, né, cresceu com loteamentos em Maringá, Sarandi, né, no estado do Paraná, meu pai fez loteamento em São Luís do Maranhão, Mato Grosso do Sul, né, em vários estados brasileiros, né, e aí a gente foi crescendo em Maringá. Tem mais dois irmãos, o Rodrigo e o Victor, né, que são engenheiros também. São os que trabalham lá. São os que me dão suporte para que eu possa estar aqui hoje. Né? Claro que é brincadeira. Mas é verdade, não é brincadeira, é verdade. Né? Então, somos todos formados aqui na Universidade Estadual de Maringá, né? Somos prata da casa. Né? Hoje eu estou no Sinduscom, né, como presidente do Sinduscom. Segundo mandato, né? E no segundo mandato, uma coisa que eu nunca tive pretensão, mas hoje eu já estou no segundo mandato e também esse ano começando como segundo presidente. Vice-presidente da CIM, né? Vice-presidente da CIM, né? Então, é uma proposta nova que o Barbieri e o Mohamed trouxeram para mim, a gente vai estar junto aí aprendendo, né? Aliás, já fica o convite, viu, Barbieri?
Vai vir conversar com a gente aqui também, né? Ele tem que vir aqui trocar umas ideias com a gente também. Vamos conversar sobre isso aí. Que a Vendendo Maringá, eu tava falando aqui antes, né? Tava falando até pro Rogério. O nosso programa, né? Lógico, o nosso podcast é Vendendo Maringá. E nada mais... Poxa vida, fico até feliz de ver alguns índices que nós vamos apresentar aqui. Sim. E colocar essas duas figuras para falar um pouco da cidade de Maringá, o quão importante ela é para o Brasil, não só para o Paraná, né, Rogério, mas para o Brasil, e quão diferencial ela é. Por que ela é considerada a melhor ou uma das melhores cidades de se viver do país? Sem dúvida. Bom, mas você então, nascido aqui em Maringá, estudou aqui também, colégios aqui de Maringá. Só saí para fazer um terceiro ano em Curitiba, mas já era uma pretensão dos meus pais. Todos os filhos tinham que sair em uma época para sair estudar fora, se aprender a se virar. Sim, formação foi aqui também. Formação aqui em Maringá, na UEM. Né? E hoje existe ainda a consultora Vic, do meu pai, mas hoje existem as empresas minha e dos meus irmãos, né? Que é a TAC Empreendimentos, né? Que a gente tem aqui em Maringá. E tem o grupo TAC, que é a RRV Engenharia, que nós estamos no estado de São Paulo, onde hoje nós temos 100% dos nossos empreendimentos. Né? A cidade de Botucatu, Bauru, Jaú, Presidente Prudente. Mas já vem meio que no DNA da Vic isso, né, de também expandir, né? Não ficar só aqui, também expandir para outros estados. É nascido em Quatá e se criou... Quatá, São Paulo, né? E se criou em Presidente Prudente. Então, quando ele formou na Federal de Curitiba Engenharia Civil, veio para Maringá, acabou casando, constituindo família, e o sonho dele era empreender na cidade que ele nasceu. Mas voltou para Quatá, viu que Quatá era uma cidade que ainda não tinha crescido. Então falou, eu vou para Presidente Prudente, que é a cidade onde ele se criou. E aí foi onde começou todos os empreendimentos, na época a consultora Vic. E aí, naquela época, eu me formei, abri a RRV Engenharia e prestei serviços para o meu pai lá. Legal. E aí a gente foi criando um lastro no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E é por isso que a gente hoje está lá para o estado, mais para o estado de São Paulo. Mas até aproveitando o gancho do Marcel, né? Como que vocês que atuam fora muito de Maringá, do estado, como que Maringá é visto de fora, assim? Você que também viaja muito, como que é isso? Olha, Maringá realmente é visto uma cidade diferenciada, todo mundo pergunta, por que saiu de Maringá? Né? A gente tem uma história, essa história que eu contei do meu pai, né? Foi por isso que nós acabamos saindo, né, de Maringá. Mas em toda cidade que a gente chega para empreender, né, a pergunta é sempre a mesma. Por que Maringá? Maringá é uma cidade que tem excelentes índices, né, de crescimento, é a melhor cidade para se morar dentro, né, no IDH. Algumas pesquisas. Algumas pesquisas e tal. E agora a gente falou, infelizmente é o rumo que a gente tomou, né? Não que a gente não queira voltar. Um dia a gente volta, mas hoje, para nós, está melhor a gente ficar aqui. Mas sempre teve esse vínculo, né? Até assim, a afetivo, sede da empresa né? é aqui, né? Mas a matriz é aqui, hoje está tudo centralizado aqui, as compras, central de compras, tudo é feito aqui. A gente treina o nosso pessoal para levar para as filiais aqui. Bacana. A consultora Vic, muitos anos ali na frente da prefeitura. Tempo bom. E antes era ali onde era a boutique de marca. Eu cresci ali. Eu assistia o desfile da cidade. Você não jogava bola ali naquele pátio da prefeitura, que hoje é o prédio novo? Que é dessa época, né? Não cheguei a jogar bola, não sou tão velho assim não. Mas eu assisti o desfile naquele taludezinho. 15 de novembro, sim. Ele me derrubou, agora o cartório do vô era na outra esquina. Na frente. Você levantou Diógenes a bola, Pinto, Eu esqueço com quem eu tô falando. Era bem mas é da mesma idade, então ele fica com essa frescura. Bom, para quem não sabe, só para o pessoal entender, para quem não sabe o que o Marco falou, é que é o seguinte, você que é mais novo aqui em Maringá, quem não conhece a cidade há menos tempo,
Ali na 15, onde tem o paço municipal, tem a escadaria, subir ali e entrar numa parte da prefeitura. A prefeitura era só a parte da frente que fica de frente para a praça. A prefeitura era só onde é o gabinete do prefeito e uma... o teatro Hélio. Não tinha o Hélio Moreira. O Hélio Moreira é novo, era só aquele prédio e uma parte subterrânea. Aquela entrada da 15, aquela parte é uma parte nova, não é tão nova assim mais, mas onde foi feito o paço municipal. Mais de 20 anos já. Né? E ali tinha um tipo algo que ligava a 15 até Arthur Thomas, era um pátio muito grande. E nós jogávamos bola. O pessoal brincava ali. Mas o Júnior é bem mais novo que eu, 9 anos mais novo, mas ele lembra disso. É que nós morávamos no edifício Maria Tereza, na 15 com a Getúlio Vargas. E nós brincávamos ali, né? Por isso que eu fiz essa observação. É a praça, hoje era rua. Era aberto. Era aberto. Passava carro. Ela abria, assim. O Rogério passava na frente da prefeitura, na frente do Hotel Bandeirantes, na frente do fórum. O Rogério falou uma coisa que ele ficava na Marquise vendo o desfile, né? E teve um fato da Sinop, né? Na Sinop, que era no que caiu a Marquise do Maria Tereza. No desfile, inclusive, né? Foi. No desfile Cidade de Maringá. Exatamente. Você nem sabia dessa, né? A Marquise do Maria Tereza caiu. Eu lembro de alguma história. O Fernando da Maringá Histórica, né? Como é que é? O Miguel Fernando. Miguel Fernando, é outro, hein? É Miguel, você tá vendo? Nós estamos também... trouxeram o Miguel. Ainda não. Trago, cara. Ele com o Miguel. Mas você viu como nós também somos cultura, né, Nelson? Pois é, isso aí. De vez em quando a gente lembra. Eu lembro porque quando o cartório também mudou e foi ali onde era Sinop. E na época lá a Marquise... Mas você não era nascido? Não era. Você não era? Não. Mas a Sinop relatou esse ocorrido, daí a gente estudou sobre isso daí foi bem... Mas eu lembro do escritório da Sinop ali na Getúlio Vargas. Tudo aquilo embaixo. Tinha o Foto Íris, Sinop... O Foto Íris era do lado da entrada da portaria do Maria Tereza. Isso aí. Do outro lado tinha um barzinho do Manezinho. E virou Caixa Econômica, né? Isso, Maringá devia ter o quê? Uns 200 mil habitantes, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os nossos novos índices. Tinha menos. Porque ali a Caixa Econômica também foi muito tempo na Maria Tereza ali embaixo. É verdade. A minha primeira conta poupança foi a Caixa Econômica ali do lado. Na esquina. É na esquina ali, era a Caixa Econômica Federal. Caderneta de poupança. Caderneta de poupança. Minha primeirinha. Tinha o porquinho do Banestado também. Meu avô me dava dinheirinho pra comprar um jornal e falava, filho, toma pra você. Daí eu ficava feliz com o dinheiro, né? Que ele me dava, exemplo, era comprar um jornal que custava R$1, R$2. Ele me dava 10, sobrava 8. E eu ficava feliz. Daí ele falava, não, pega o dinheiro agora, vai lá na Caixa Econômica. Deposita. Eu ficava feliz de depositar. E à frente tinha a Banca do Hobbs. A Banca do Hobbs. Que hoje mas antes era do Peixe Bela. E hoje ele tem o sebo ali embaixo. Tem. Na esquina. Embaixo do Maria Tereza. O Hobbs sabia que é meu primo, né? É mesmo? Hobbs Pierre. É isso aí. O sebo é onde era a Caixa Econômica. Então você é primo do Radamés também. Do Rada, de toda a família aí, todos. Tá bom. São primos da minha mãe, na verdade. Família Sanches. É verdade, ele é Sanches. Sanches. É isso aí mesmo. Todos são Santos, tenor Sanches. É isso aí, histórias de Maringá. Mas a gente começa a falar, eu tava com o Rogério agora há pouco. E o Rogério vem com essa conversa de que é novão. Pois é. É que japonês pode parecer. Ele não envelhece, cara. Ó, ele pinta o cabelo. Ele tá pintando o cabelo e aplicando botox. Isso aí. Mas eu conto segredo. Mas então, pessoal, olha só quanta história legal que a gente traz aqui, né? E essa história da evolução também de Maringá, né? Hoje a gente vê uma cidade crescendo cada vez mais, e esses dados nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Aproveitar também, Marco, tua presença aqui, e Marco que é presidente hoje do Secov Maringá, né? O Secov, que é o sindicato da habitação e dos condomínios de Maringá, e também percebe esse crescimento, assim como o sindicato da construção, e isso por isso que é importante a gente ter trazido vocês dois, para a gente ver como que isso pode conversar ao mesmo tempo, né? O sindicato da habitação e o sindicato da construção, nesse episódio tão especial que a gente está fazendo hoje, né, Marcelo? Ô Marco, no Secov é o primeiro que você pega? O Manato já assumiu alguma vez? Eu já tô na diretoria há muito tempo. Sim. O meu pai foi, minha mãe foi. E eu já estava adiando isso por conta da Assim, depois eu assumi a Assim, depois eu assumi a FACIAP. Era delegado, né? Era delegado, hoje é presidente regional. E eu fui protelando, dando um tempo, porque assim, o Rogério está lá agora, ele sabe, é muito intensa. Então eu fiquei 4 anos na Assim, depois 4 anos na FACIAP, e agora
eu não tive como dizer não, né? Mas a gente tem um apego pelo Secov, porque a gente tem uma história. Você pegou quando faz um bom tempo, você estava dizendo? Não, peguei o ano passado. O ano passado, antes estava com... Estava com o Reginaldo Lamin. Reginaldo Lamin da Imobiliária Santa Catarina. Ele era o presidente, e hoje ele assumiu o Secov Med, que nós temos o Secov Med, que hoje é praticamente o alicerce mantenedor do nosso sindicato. Tá. Né? Me fala um pouco do sindicato de vocês. Tem muitos corretores que assistem a gente, lógico, ainda mais a gente vinculado à Central de Mob. Me explica um pouco o que significa o seu... É o patronal, é o sindicato da habitação. Então entra imobiliárias, administradoras de condomínios, administradora de bens. Bens, não de condomínios. Bens, condomínios, shoppings. Ele é bem abrangente, é o sindicato da habitação. E é das PJs, das empresas. O sindicato dos corretores é o Sindimóveis. Sim. É um outro sindicato. E a gente... Ao longo desses últimos anos, desde que eu me entendo por gente que a gente está envolvido com isso, ele sempre houve uma sinergia com as outras entidades do mercado. Depois que nós criamos a Rede Imóveis Paraná, a CNI, que é a Central Imob, nós começamos a ter pautas únicas, né? O Secov, o Cresce, o Sindimóveis, em alguns momentos com o Sinduscom também. E eu estou achando muito legal, primeiro agradecer, né? Eu não agradeci, estar aqui participando do primeiro programa, e agradecer a oportunidade de estar com o Rogério. A gente brinca muito, mas o Rogério é um grande amigo de longo tempo, né, Rogério? E agora, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar que eu atropelo tudo mesmo. A gente está... os últimos meses, o último ano, o Rogério tem procurado, nós temos procurado estar sempre alinhados. Na última reunião deles do ano, lá no Sinduscom, eu participei, para a gente falar da importância de ter essa comunicação, ser um elo, né? Essa parceria entre as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras, e a gente já tem um projeto que vai ser a próxima feira de imóveis numa outra configuração. Estamos juntos, Sinduscom, Secov, assim, aliás, tivemos uma reunião hoje, vamos ter uma outra reunião semana que vem, Grupo Maringá de Comunicação, a própria CNI, eu não esqueci de ninguém não, né, Rogério? São as entidades, são essas entidades. E assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Primeiro que são entidades de voluntários, né? E o Sinduscom teve bons presidentes, mas eu tenho sentido essa vontade do Rogério de discutir o mercado, discutir as incorporações. Ele mostrou um número interessante para nós na última reunião, que eu segurei, nem passei para frente, está lá, só mostrei mais ou menos para a nossa equipe, para eles entenderem um pouco a realidade. A gente fala muito de condomínio a preço de custo, então mostrou as obras incorporadas, os condomínios a preço de custo, fora outros números que são interessantes para o mercado também. Então, eu estou muito feliz da gente estar discutindo isso, né? Secov, Sinduscom, é bom ter essa união, salutar para o mercado, é salutar, porque são entidades que conversam e são empresas que também trabalham em sintonia. Então tá bacana, a gente passa por um momento especial, né, Rogério, porque a parte da política um pouco conturbada e atrapalha um pouco. Mas eu participo de alguns grupos de profissionais do mercado, e eu até printei uma mensagem e mandei para o Zé Roberto hoje, que um corretor de alta performance, dizendo, olha, estava preocupado, mas janeiro começou muito forte com os negócios para nós e tal, e a gente percebeu isso também dentro da empresa, essa movimentação em janeiro. Então a gente está otimista, não podemos desanimar, e eu tenho certeza que, apesar dos obstáculos, 2023 vai ser um ano muito positivo, principalmente para Maringá. É isso aí. Mas assim, eu acho interessante, porque normalmente a gente vai falar um pouco dessas entidades, mas às vezes não tem tanto tempo para explicar, né? Porque o pessoal, mas o que é o Secov? O sindicato, assim, assim, assim. Mas tem muita coisa ali, né? Muita ferramenta, né, Marco? Muita coisa. Muitos corretores eles não têm noção, na verdade, né? O que é... Eu tenho, você sabe que... é o Sinduscom, né? Para que serve essas duas entidades? Essa oportunidade também para vocês falarem. Eu fiz reunião mas é importante você falar isso, porque a gente faz reunião com a equipe, né? E tem corretor lá de 20, 30 anos de profissão. Você sabe o que é o Secov, o Cresce, o Sindimóveis, a CNI, que vocês estão no grupo compartilhando, o Sinduscom? Não. Você não sabe o que é, você está no mercado. Não, por que faz cada um? Aí você tem que explicar para todo mundo. Sim. Cada um tem um papel, Na tem uma cabeça de todos é um sindicato.
Tudo é único, né? É só para recolher a arrecadação. Mal sabem que agora não é obrigatório. E tomara que continue não sendo obrigatório. Sim. Né? Tomara que Mas continue. é bom a gente explicar, assim como você explicou o Secov, né? O Sinduscom também a gente queria... O Sinduscom nós temos um braço social, que é o Secons, que é o que dá o atendimento ao trabalhador. Aliás, é um trabalho fantástico. O atendimento odontológico, psicológico, tem alguns atendimentos. A última vez que eu doei sangue foi no evento que você fez lá de Seconce, lá na... Então, são coisas que ninguém sabe, né? Imagina, mas é importante, tem um plano odontológico... Explica o que é o Seconce, porque é assim, é um lado social muito bacana do Sinduscom que a maioria não conhece. A população, e é importante que conheça. Boa parte não conhece. O trabalhador hoje, pela convenção, ele tem direito a ter atendimento pelo Secov, pelo Seconce. Né? Ele tem um atendimento odontológico, médico, psicológico, com horário marcado, sem custo para ele. Olha só. Né? Quem são igual o nosso Secov Med. Quem participa do sindicato de vocês? São as construtoras. Construtoras, associadas. Né? Quem paga isso são as construtoras. São todos os funcionários relativos às construtoras. É gratuito. Sim. Né? O grande carro-chefe hoje é a parte odontológica. A gente arruma a parte os dentes dos trabalhadores, que é a parte que eu vejo que é a mais importante para um ser humano. O sorriso, o sorriso da pessoa. O cara não conseguia abrir a boca, expressar, né? Timidez. Né? Hoje a pessoa sai de lá. É o Secov Med, né? Só que mais estruturado, né? Um braço maior. O trabalhador sai de lá com os dentes tratados, né? E agora a gente tem iniciado desde o ano passado um projeto de fazer a prótese dentária também. A prótese também. Maravilhoso. Bacana. Porque ele já tem o tratamento dentário, tem o tratamento de canal. Né? Não tem por que a gente não oferecer a prótese dentária para ele. Rogério, faz uma diferença, né? São as pessoas, são os trabalhadores assim que não têm condições de pagar um plano de saúde, né? Caem no serviço público de saúde e não têm acesso a isso. E o Seconce tem esse papel, né? Que faz uma diferença danada. Aquele evento que eu participei, quando foi, Rogério? Foi em agosto. Agosto, né? Tinha fila do pessoal esperando abrir, assim, para todo mundo entrar, e eram os trabalhadores da construção civil com um monte de coisa, doação de sangue, um monte de coisa que estava acontecendo ali pro trabalhador da construção civil. Achei muito bacana. 800 trabalhadores no evento. Num evento assim, tudo né? gratuito, comida, lanche, atendimento psicológico, dentário. É perto da tua casa, lá na Zona 5. É lá no SESI. No SESI, sim. Sim. Mas são coisas que muitas pessoas, igual o Marco falou, o Rogério mesmo, que a pessoa acaba nem sabendo, né, que tem esse produto, igual você falou, de graça, né? Muitas vezes de graça, algum dentário, que querendo ou não é uma higiene pessoal, mas a pessoa acaba se preocupando, saúde, isso aí é um dos pilares, né, que a gente fala. E com horário marcado. Se o trabalhador não for, ele tem uma multa. E a empresa fica sabendo. E a empresa também, logicamente, vai liberar ele para ir lá, né? Entendeu? Nós temos isso também no Secov Med, que é assim, horário marcado, questão odontológica. Até a esposa do Júnior trabalhou um tempo lá como dentista. E assim, eu vou pedir autorização para vocês para abrir um parênteses nesse troço. Abre aí. E eu falo isso por onde eu ando no Brasil, né? Tem algumas entidades que elas deveriam ser mais expostas no seguinte sentido. Olha quanta coisa o Sinduscom faz na área social. Quanta coisa uma associação comercial faz. Né? E as pessoas não sabem, não têm ideia. Você falou do sindicato, tem muita gente que acha que a associação comercial é para vender consulta. Né? E não é, muito mais que isso. Você está lá dentro, você sabe, o CODEM, a gente está na Câmara Técnica de Urbanismo juntos lá. Quanta coisa essas entidades fazem com voluntários. Assim, são mais de 300 pessoas voluntárias que não têm salário. Eu já falei isso no outro podcast de vocês, e as pessoas não têm a menor noção. Eu acho que o Brasil ia ser muito melhor se as pessoas conhecessem essas entidades, porque daí apoiariam, entenderiam e acompanhariam melhor isso. Né? A gente tem
Eu gosto muito de falar isso. Durante a pandemia, a gente viu a importância das entidades, e eu acho que eu falei isso para vocês aqui também. Sempre do lado de um prefeito, para tomar a decisão, tinha alguém, um presidente de uma associação comercial, sofrendo junto e tentando achar o caminho. Então essas entidades, como o Sinduscom, o Secov, a Sim e outras tantas, a sociedade precisa saber, ela não pode ficar só no meio, né, no setor que elas atendem. É de extrema importância. O que eu vi no evento deles lá, esse evento do Dia Nacional Dia Nacional da Construção Social. Eu fiquei impressionado. Olha que a gente está junto há um tempão, eu conheço a entidade, o Sinduscom é ligado à FIEP, o Secov é ligado à FEComércio, o Sinduscom... Você esperava algo muito bom, mas não no qualquer... Não, eu sabia que não ia ser uma coisa simples, mas eu não imaginava, ele me convidou para ir lá e tudo, eu fui, fiquei muito feliz, doei sangue, né? Fui lá, doei sangue. Nem queria doar, mas vou doar. Eu dou, até dou. Eu acho que quem está ouvindo deve doar sangue, é bom. É bom para a saúde dos outros e para nós. Sai só um pouquinho, que agulha não. Cacete de agulha. Mas olha... Cacete de tamanho de agulha. É por aí, teve uns desmaiando lá, uns engenheiros costumam desmaiar. É muito bom doar. Você vê aquela entrevista, demais. Mas olha, esses foram os primeiros memes. Esse foi. Mas eu já te dei os parabéns, agora eu vou vou dar os parabéns de público aqui, porque realmente faz a diferença. E não adianta só a entidade querer, tem que ter pessoas que façam, né? E o Rogério está fazendo uma... Esse Dia Nacional da Construção Civil, na região sul, Maringá foi a única que fez o evento. Não. Né? Maringá, né, cara? E aí nós recebemos um apoio da Mas eu acho que tem muito disso em Maringá também, né? Esse espírito de cooperativismo, esse espírito de altruísta, se doar para as coisas acontecerem, ajudar. Acho que é um dos pilares de Maringá ser diferente. Por isso que Maringá é assim, né? Nós falávamos isso agora. As pessoas queriam entender por que acontece isso. Tem muitas coisas, né? Mas principalmente social, porque a sociedade puxa para si essa responsabilidade. Eu não vou nem falar de mim, mas o Rogério está largando os negócios dele para estar tocando essas coisas, que é de grupo, é associativismo. Deixando de estar com a família também, né? Sim, e a gente faz com prazer mesmo, e o maringaense é assim, por isso que tem esses números, por isso que tem isso aqui, né? Por isso que a gente tem indicadores de fazer inveja. Eu brinco que assim, longe do ideal, mas muito melhor do que a maioria das cidades do Brasil. Mas pelo que a gente viu ali agora, antes de começar a gravar o negócio, o índice é muito bom, né, Rogério? Então, falando nisso, então, até recentemente, né, Rogério, vocês fizeram uma exposição de alguns índices, né? Uma pesquisa que me chamou muita atenção. Ano passado a gente começou a fazer um trabalho junto com a FIEP, né? Desenvolver uma sondagem no mercado imobiliário de Maringá. Então a gente conseguiu fechar uns números, né, que são importantes para os nossos associados, para tomar de decisão, até para o Sinduscom mesmo, poder sempre estar divulgando, né, alguns índices que são importantes para a nossa cidade, né? Então, acho que a sondagem mercadológica, né, é um trabalho que iniciou ano passado e, com certeza, hoje a gente vê a necessidade disso cada vez mais se expandir, né? São números e o bacana bons. Que também que não ficou só centralizado dentro dali só dos associados, mas também a gente conseguiu para algumas pessoas do mercado, a gente conseguiu não só pegar empresas associadas, como também empresas que não são associadas, né? Mas a sondagem mostra muito bem que a quantidade de associados que nos contém é onde está o maior número de empreendimentos hoje na nossa cidade de Maringá. Bacana. Né? Show de bola. Isso as informações que ele ia passar pra gente ali são. Mas você não para de olhar no papelzinho. Eu só fico olhando o papelzinho. O negócio Bom, vamos começar falando disso. Não, rapaz, o negócio fica assim. A gente fala. Voltando a falar do nosso podcast Vendendo Maringá, né? Daí a gente começa a ver essas coisas, a gente sabe, poxa vida, é o caminho certo. A gente começa a ver que nós estamos vendendo uma coisa, não é uma coisa fácil de ser vendida. Porque assim, né, gente? A gente, antes de começar a gravação, a gente conversa algumas coisas em off. Então a gente estava falando recentemente do censo, né? Que foi até de certa forma surpreendente o crescimento de Maringá, e não só de Maringá, como das cidades da região, que compõem a Grande Maringá.
E isso também aliado a esses índices que você já tinha em mãos, né, Rogério? Isso. O que você pode destacar aí pra gente aí? Vamos lá, Rogério. Vamos lá, vou passar alguns números aqui para vocês, mas essa é uma fonte do IBGE só para a gente poder depois discutir alguns números que a gente tem da nossa sondagem, tá? Maringá, em 2010, segundo o IBGE, nós tínhamos 357 mil habitantes. E uma previsão para 2020 era 430 mil. Hoje a gente já tem um pré-censo, né? Quase 460, né? Quase 460, né? Então passou da projeção. Da E previsão. eu vou abrir um parênteses aqui. Algumas cidades, elas incham. Porque quando começa a crescer, começa a vir uma expectativa de emprego e acaba inchando, Sim. vindo mão de obra que não é absorvida. Maringá não. Ela tem crescido de forma ordenada. Tem desemprego, mas ainda é muito baixo. E as pessoas estão empregadas aqui em Maringá. Hoje, lá na posse de Escabora, você viu os números, né? O crescimento do empreendedorismo, mais de 30% da atividade econômica de Maringá. E isso contribui muito para esses números, né? E outra coisa, a gente estava conversando também, o crescimento das cidades vizinhas, né? Tem isso que é também, importante. né? E o Marco, você participa também, né, Marco, na parte de urbanismo do CODEM? O Rogério faz parte, Rogério, né? A gente está junto, Câmara Técnica de Urbanismo. Câmara Técnica de Urbanismo do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, para vocês verem como que esses números são compilados e são tratados juntos, né? Assim, para entender também esse desenvolvimento, porque não é um desenvolvimento só crescimento populacional, mas como que vamos ordenar isso aí? Como que vamos planejar isso aí? Aliás, o papel do CODEM é esse, né, Rogério? Não de exercer o papel da gestão da cidade, porque esse é o papel do prefeito, do Poder Executivo, mas trabalhar de forma alinhada. O CODEM é o elo entre a sociedade civil e o poder público, né? E na nossa Câmara Técnica, ela é composta tem membros da IAN, do CREA, me ajuda a lembrar todo mundo aí, da ASIM, do Sinduscom, do Secov, da CNI, da própria prefeitura. Então são profissionais, na maioria voluntários, né? Aliás, eu vou fazer uma observação aqui. O Rogério cedeu o João é o executivo, João Aguiar, ele é o executivo do Sinduscom. Ele tem uma capacidade técnica muito grande, tem nos ajudado muito. Eu sempre que preciso recorro a ele está sempre prestativo. Então, mais uma vez, Rogério, também agradeço, porque isso faz a diferença. Sim. E todas essas entidades envolvidas lá trabalham com isso que você falou. Não só identificando esses números, mostrando esses números, mas encaminhando isso para que a coisa aconteça. Sim, a expectativa acabou acontecendo um número maior, mas e aí? Se isso continuar, para onde que nós vamos, né? Acho que são coisas assim que vocês discutem também, né? Sim, a gente discute que nem dentro dessa previsão do IBGE, Maringá teve um crescimento aí de quase 2%. Nesse mesmo período, o Paraná e o Brasil, eles têm um percentual de 1%. Olha só. Maringá cresceu o dobro. Maringá cresce o dobro. Tá? Vou repetir, cresce, não incha. Né? Outro índice importante é a condição de ocupação. Domicílio por condição de ocupação. Maringá tem 32% dos imóveis são alugados. Locados. 32%. 32%. Enquanto Paraná e Brasil tem um índice de 18%. É um índice alto, né? Maringá, que coisa. Muita gente de fora vindo para cá. Justamente isso. Mas é uma característica já, porque eu lembro uma pesquisa há uns 6, 7 anos que já identificava isso, que 1/3 da população, né, são de moram em imóveis locados. Né? Essa mesma pesquisa mostra que o crescimento de Maringá chega mais ou menos em torno de 8.500 habitantes por ano em Maringá. Chega a 8.500 todo ano, 8.500 pessoas. 8.500 pessoas. E o crescimento médio de domicílios precisa ser 5.200 domicílios por ano. Você vê, na nossa sondagem... Você está vendo que nós temos um mercado para trabalhar, né? Eu vou embora, vocês me dão licença, a concorrência está lá trabalhando. E eu estou aqui falando disso. Na sondagem... Tem um lançamento Na nossa sondagem do Sinduscom, nós entregamos lá, esse 2022, 1.259
unidades. Então quer dizer, ó, eu tenho os números, eu apresentei esses números que vocês me passaram, apresentei para a equipe. Você vê, Marco, então vamos embora rapidinho. Porque aí... A concorrência está vendendo, nós estamos aqui. Eu tenho quanto? 8 mil casos para vender. Porque pela média que o Rogério está falando, nós tínhamos que ter 5.198 domicílios. E estão sendo entregues, em 2022 foram entregues 19 empreendimentos, 1.259 unidades. Então está precisando de mais unidade. Eu não sei se chegou a ter alguma coisa assim em relação a essa pesquisa, Rogério, se a origem dessa migração, vamos dizer assim. Porque o que eu percebo, pelo menos assim, a gente atuando nesse mercado e tal. Antigamente, Maringá era uma coisa mais regional. Vamos dizer, né? Cidades próximas, que às vezes os filhos vinham estudar aqui, ou alguém vinha para uma cidade maior. Era um raio de mais ou menos 100 quilômetros. 100 quilômetros. E hoje a gente percebe que isso já extrapolou os estados, inclusive, né? De regiões mais norte, nordeste, enfim. Teve alguma coisa que identificou isso ou não chegou? Nessa sondagem a gente não consegue identificar isso. Porque pela procura, né? A gente vê pela procura mesmo, que a gente tem do site, tal origem. Pelo índice de locação, 32% de imóveis locados, você já vê que é uma forte tendência de fora, não? De ser de fora, né? Sim. O que eu falei, muita gente de fora vindo para cá. Investe, né? Ou traz o filho, aí o filho. E você sabe o que tem acontecido, Rogério? Eu falei sobre isso em algum lugar que eu dei entrevista agora. Dá pouca entrevista. Enfim. No podcast do Maringá. Não, numa concorrência. Mas são parceiros. Eu disse, antigamente que eu estou falando de até 10, 8 anos atrás, as pessoas, os pais alugavam os imóveis para o filho estudar. Sim. Hoje, uma fatia desse público está comprando o imóvel. Né, como investimento mesmo. Sim. Mesmo a pessoa sendo de fora, a gente tem percebido isso. A gente viu alguns pais... Aumentou bastante. Olha, em vez de alugar, vamos comprar um apartamento, Maringá está valorizando. Isso tem acontecido muito. Financia, né? A gente percebe isso dentro da imobiliária e no mercado também, isso por causa desses indicadores, né? E existe agora uma modalidade, inclusive, que está surgindo também, já está muito comum em São Paulo, de ser uma espécie de um leasing, alguma coisa assim, que a pessoa que aluga um apartamento recém-lançado, né, concluído, e aquele aluguel vira parte do pagamento da entrada do apartamento. Que também daí mistura as duas coisas, né? Porque é o que acontece, a pessoa aluga e depois ela fala, não, eu quero ficar na cidade, eu gostei. Né? Mas por que eu já não fico onde eu já estou? Que eu gostei desse empreendimento, desse prédio. São Paulo teve uma mistura, né? Um pouco do próprio mercado que não absorveu as unidades num determinado momento, e depois a questão cultural mesmo. As incorporadoras viram, me corrija se eu estiver errado, você é incorporador, que também não deixa de ser um bom negócio, né? Porque ele amarra o cliente e depois ele acaba amortizando isso na compra do imóvel, né? Muitos acabam ficando. Mas é interessante. O Maringá ainda não tem isso, mas está tendo outras coisas também que têm vindo de fora que são interessantes. Na revisão do plano diretor, com certeza algumas coisas terão que ser analisadas, né? A questão de garagem, que a gente discute muito. Que ela devia ser o mercado, né? E não uma imposição. Determinar a quantidade de garagem por unidade, e não a incorporadora. Né? Eu acho que são coisas que a gente tem que observar que está acontecendo isso em grandes centros e com certeza vai chegar em Maringá. Assim como o Nelson colocou essa posição que é nova, com certeza em algum momento isso vai chegar em Maringá. Sim. Né? Porque também tem esse trabalho de observar o que está acontecendo. Isso. E a gente também tem que estar atento, pode entrar no mercado, né? E isso é uma coisa que impacta diretamente no estudo que vocês fazem. Existem prédios hoje sem garagem, lançamentos, né? Sim, em São Paulo. Apartamentos, estúdios. E tem uma geração nova que não quer nem saber de carro, cara. Não, aplicativo. É isso que eu falava, já tem mais prédios, lançamento em São Paulo, no meu adquiriu, que tem 2 veículos que é de uso do condomínio. Compartilhado. Eu fui, há 10 anos compartilhado do condomínio. Compartilhado, Há 10 anos nós fomos numa missão para São Francisco da Assim e visitamos um prédio lá que seria mais ou menos um prédio da Copel, mas um prédio super moderno, com 3 vagas, um prédio de escritórios. E assim, um prédio de 20 e poucos andares, enorme, com 3 vagas para atender
Serviço, manutenção, porque lá já, estou falando de coisa de quase 10 anos atrás, as pessoas já tinham o hábito de usar o transporte público, que o nosso ainda é muito ruim, o transporte público no Brasil é ruim, e lá usam muito bicicletas, enfim. Mas é uma coisa... o Uber também. Exato. É uma coisa que já está acontecendo em Maringá, tem muitos jovens que não querem ter carro. Não, é a quantidade de patinete que existe hoje. E outra, Maringá hoje está muito... Falta muito, mas tem muita ciclovia já. Aumentou bastante. Maringá é diferença nisso praticamente, né? E isso vai fazer com que, isso que o Rogério falou, que esses empreendimentos vão mudar a sua característica. Você falou das vagas. Hoje um prédio com 79,99 pode ter uma vaga. Se ele tiver 80 metros, o apartamento ele tem que ter 2 vagas. O que é um absurdo. Porque o que ele falou, quem tem que determinar isso é o mercado. Se uma construtora quiser lançar um apartamento de 500 metros quadrados sem garagem, o mercado comprar, pronto, acabou, não tem, né? Mas enfim, isso já está sendo discutido, né, Rogério? A gente tem discutido muito. Até porque hoje nós estamos falando, né, de carros não precisa... daqui a um tempo, né? Vamos dizer, não sei quantos anos para isso ser uma realidade, mas de carros autônomos, de compartilhamento de carro, né, que nós já falamos aqui. Você vê, hoje nós temos apartamentos que antigamente tinha um carro da família, né? Era o carro da família. Então, tem apartamentos no centro de Maringá que não tem vaga ou tem uma vaga só. Você imagina isso daqui a 10 anos, a valorização que você não pode ter no centro de Maringá. Que hoje talvez, só tem uma vaga. Mas quem está de olho um pouco na inovação e nessas tendências, nessas transformações que está tendo no mundo, que inclusive já em alguns lugares, como na Europa e nos Estados Unidos, já é uma realidade, tem que ficar atento nisso. Japão. Tamanho também, formato do imóvel, tamanho, apartamentos menores, apartamentos estúdio. Visitei um decorado em Curitiba de 9 metros quadrados, Rogério. 9 metros quadrados em Curitiba e não tinha 9 metros. Não tem banheiro. Banheiro, a sala é uma salinha integrada com a cozinha, o banheiro e só. Só que embaixo tem toda a estrutura. Que o cara tem lavanderia, tem academia, tem piscina, tem tudo no prédio. E vou te falar, não tinha mais. Já estava na 3ª torre de lançamento, não tinha mais eles fizeram um decorado ali no shopping Curitiba. Eu fui ver esse apartamento. Mora no Canadá, na cidade de Toronto, mora num apartamento de, acho que se tiver 20 metros quadrados, né? Banheiro. E feliz da vida, né? Jovem, estudando e trabalhando. E se bobear, dorme em pé. Quase nada, cara. Se você tem que entrar no decorado, você vai ver que tudo funcional, né? Tudo funcional, a cama desce e bonitinho, tudo, eles entregam assim, colocam no Airbnb. Então assim, e não tinha mais. Você vê Curitiba é uma cidade ultra conservadora. Airbnb você pega o apartamento e muitas vezes não tem vaga de garagem. Não tem. A vaga de garagem é opcional, aí você tem que pagar um acréscimo para vaga. Exatamente. Mas hoje o que o pessoal, alguns dessa nova geração, o que eles estão mais preocupados? Em convivência. Né? Então você tem uma excelente área de convivência, você vai subir para dormir. Isso. Né? Você vai ter um ambiente que você vai se relacionar com as pessoas para comer alguma coisa. Você vai ter um ambiente que você vai se relacionar com as pessoas para lavar roupa. Você vai ter um ambiente para se relacionar com as pessoas numa academia. Então você tem um restaurante legal no mesmo complexo e tudo. Depois você vai ter um lugar para ter um teto para dormir. E o formato das famílias também, né? Porque hoje as famílias não são aquelas famílias grandes e tal. Então são famílias menores, as pessoas não casam ou casam mais tarde. Aí vai diminuindo tudo isso. E esses apartamentos têm lavanderia, tem tudo ali. Tem mini mercadinho, tem tudo. Cowork. O cara recebe ali e nem sobe. Acho que isso aí a gente só tem que abrir um parênteses, que o mercado para o alto padrão existe. Sim. Maringá tem várias empresas fazendo alto padrão e existe realmente. E é um mercado que... É que hoje, né, Rogério? Que hoje, né, você tem que trabalhar. Mas são dois mercados, né? Mercado. Tem o mercado desse de alto padrão. Tanto é verdade que se não for... Vamos pegar a Embraed. A Embraed só constrói em Camboriú e veio para cá porque acreditou e apostou no mercado e pergunta se eles não estão satisfeitos. Alto padrão. Mas a renda per capita é alta. Que hoje para a gente falar de empreendimentos tem que falar de persona. Você tem que falar de estilo de vida. É mais estilo de vida do que... Então assim, você vai ter a persona, o público, mais do que público-alvo, é persona-alvo e qual que é aquele estilo de vida dele. Ele quer esses apartamentos maiores, ele quer esses apartamentos com mais estrutura de lazer, com menos, ele prefere estar num apartamento maior com menos estrutura de lazer, ou num apartamento menor com mais estrutura de lazer. Então você trabalha isso individualmente, não é mais só
né? Tem público A, B, tal coisa, e você não trabalha estilo de vida. Então você vai ter pessoas que vão se relacionar por aquilo que eles têm a mesma conexão, né? Então por isso que cabe sempre o altíssimo padrão, o alto padrão, aquele que é mais funcional apenas para a pessoa dormir, ou aquele que é mais perto de repente do centro, aquele que é mais longe, aquele que é maior, aquele que é menor. Então isso é trabalhado hoje individualmente, cada vez mais individualmente. Isso mostra como Maringá, o setor imobiliário, ele é pujante, bem heterogêneo, né? Heterogêneo, dinâmico, né? Dinâmico. E amadureceu muito, né, Rogério? Tem mercado rápido, né? Amadureceu. A gente teve alguns... Maringá eu acho que o único ponto que a gente tem que tomar, velha, né? Começar a chamar a atenção, são para que aqueles, eu não gosto de usar muito essa palavra, os aventureiros venham para Maringá e estraguem esse mercado. Sim. Né? A gente tem que tentar blindar os clientes. É isso aí. Sim. Né? Mostrar para os clientes que tal empreendimento, tal incorporadora, tal, tem Quer aproveitar a oportunidade de falar do selo, que agora nós somos parceiros? Eu ia começar a falar sobre o selo Obra Legal Sinduscom. É isso aí, eu estava falando com o Rogério, é coisa sensacional, né? Sensacional. Então você que está assistindo a gente aí, quer saber um pouco do selo... Obra Legal. Obra Legal. Olha que ideia, não? Já existe o pessoal, e agora, conversando com o Rogério e aqui o Marco, vocês estão vendo que sensacional você ter esse selo na obra. Explica um pouquinho, Rogério. Então, esse selo Obra Legal já existe no Sinduscom há algum tempo, né? E a gente a diretoria viu agora nesse momento a necessidade de fazer uma divulgação maior, né? Com que cada associado, cada incorporador, construtora, associado Sinduscom pode obter o seu selo legal no seu empreendimento. É fornecer os dados da incorporação para o nosso jurídico do Sinduscom, para que seja analisado toda essa documentação, e se estiver tudo correto, você ganha o selo de obra legal, que você pode estampar no tapume da sua obra, usar ele dando uma segurança para aqueles que vão investir, né? E você vai dar uma segurança para aquele comprador, aquele cliente. Que requisitos normalmente isso vai garantir, né? Vamos dizer assim. O que ela precisa ter? Alguns requisitos. Por exemplo, se a pessoa vê lá o selo Obra Legal, o que pode ter certeza que a obra está aprovada, incorporada, com a documentação certa. Passou pelo núcleo jurídico. Não, ela tem um checklist, né? Ela tem checklist, tem que estar incorporada, projetos todos aprovados. É uma obra, exatamente. É uma obra legal. E olha, o Rogério falou um negócio. O Rogério falou. Desculpa, Júnior. Não, é que assim, porque é legal. Ele investe com segurança. Investe com mais segurança. Nossa, ajuda a Dr. Doc um monte, rapaz. A Dr. Doc não sofre tanto. O Rogério não quis falar, para não polemizar essa questão dos aventureiros. Mas a gente está no mercado desde 84, então a gente já viu muitos aventureiros. Principalmente nesses momentos de boom, né? Aí todo mundo acha que vai entrar, vai ganhar dinheiro e não tem compromisso nenhum com os clientes e muito menos com a cidade. Como nós temos, que a gente mora aqui, tem esse compromisso. Então isso é importante, porque as pessoas sabem que aquele empreendimento, que aquela obra tem por trás pessoas comprometidas, pessoas que têm o que perder se o negócio não dá certo, né? E a gente até discutiu numa reunião do Sinduscom, numa daquelas que você me chama sempre para ir lá, que tem acontecido alguns empreendimentos que não têm essa, vamos dizer assim, não teve esse cuidado todo. Não teve todo esse cuidado. E isso é ruim porque, assim, o mercado ele é muito sensível no seguinte sentido. Um empreendimento dá errado, é ruim para o mercado inteiro. Né? Porque aí você vende na planta, você tem que ter lastro, você tem que ter uma certa segurança. Gera uma crise de confiança. Crise de confiança, dá um errado. Será que todos estão assim? Para quem trabalha mais tempo no mercado, sabe, o estrago que a Encol fez no mercado no Brasil inteiro. Sim. Né? A Encol tinha um slogan que era Encol topa tudo. Eu lembro que eles pegavam boné em pagamento de pacotes de boné para campanhas nacionais. Troca com panificadora. Com panificadora. Então, assim, e aconteceu quando a Encol
quebrou, foi um estrago para o mercado. Sim. Mesmo até as construtoras sérias sentiram, porque todo mundo coloca tudo no mesmo balaio. Então essa preocupação do Rogério é muito importante, e esse trabalho, essa questão do selo legal, precisa ser trabalhado, e nós assumimos um compromisso com vocês disso também. Já temos que levar, inclusive, começar a divulgar isso aí, né? Uma coisa muito legal, muito... A pessoa precisa entender, né? A pessoa precisa entender. Hoje mesmo a gente estava atendendo de manhã um cliente lá, mostrando o decorado. A pessoa fala, mas está tudo certo, a documentação está certa, eu já posso entrar e financiar e tal. É uma preocupação que as pessoas têm, porque o cara já está pondo dinheiro na frente. Lógico. Então, mesmo tendo regime de afetação, a pessoa ainda não sente segura. Primeiro que é um investimento. Às vezes é um investimento de uma vida, né? É a realização de um sonho, que é aquilo que ele economizou a vida inteira, às vezes. Então, tem que ter muito respeito a isso também, né? Mas é aquilo, eu lembro que aconteceu antes, né, do Banco Central, vamos dizer assim, ter uma ligação com os consórcios, né? O consórcio teve regulava, era assim. Teve um certo preconceito na época com o consórcio por conta disso, porque antes aconteceu... Não era regulado. Então você tem que ter, de certa forma, um lastro, uma garantia, alguma coisa que as coisas... E esse selo eu achei fantástico, cara. Vem muito nesse sentido. Assim, ainda bem, nos números que vocês apresentaram lá, Rogério, ainda bem que a gente não teve muito problema em Maringá, né? Pelo menos nos últimos 5 anos. Algumas estão inacabadas, você não tem Na nossa sondagem, a gente detectou que em Maringá, toda Maringá, em termos de obras, nós temos 3 obras paradas. Só 3. Só 3. Num total de centenas de obras. E assim, obras que podem ser retomadas, né? Nenhuma incorporação, né, Rogério? Então, graças a Deus, a gente tem um mercado hoje muito amadurecido, né? Essa preocupação é válida, precisa continuar assim para não cair na vala comum. A nossa conversa mostrou que tem mercado para todo mundo. Exato. Né? E para a gente deixar esse mercado sempre sadio, acho que a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas precauções, para que a gente sempre tenha esse tipo de mercado. Um mercado seguro, limpo, né, honesto. Né? Não que eu esteja falando que o pessoal está sendo desonesto, mas assim... Descuidado. Um mercado... Eu acho que o selo é mais um up na tua empresa, né? No teu empreendimento. Você ter um selo é igual um ISO, né? Mais ou menos. Rogério, até vou fazer uma proposta aqui. A gente podia dar uma engajada nisso na feira, né? Fazer um lançamento oficial na feira de imóveis. Né? Não, isso aí é uma excelente ideia. A gente vai estar juntando as maiores do mercado. Tem uma previsão, mas quando vai ser a feira? Provavelmente depois da Expo Engá. Nós faríamos antes, mas vai ser depois da Expo Engá, porque a Expo Engá ela bloqueia um mês antes. Eu digo depois da Expo Engá. No pavilhão daí. Porque é o único espaço ainda em Maringá que comporta um projeto como esse, que a gente vai fazer imóvel, decoração, expo síndico, e a gente quer trazer também palestras, então vai ser um evento diferente. Então tem que ser num espaço como aquele. Os outros espaços não comportam evento. Segunda quinzena de maio. Maio não, porque tem a Expo Engá, né? Então provavelmente junho. Julho tem a Maringá Liquida, que é lá Desculpe, a feira Ponta de Estoque, que é feito no mesmo espaço. Então nós estamos ajustando isso. A gente tem uma reunião sexta-feira, até está convidado, sexta-feira, para a gente discutir isso, já lá com o Barbieri e com o Zé Roberto, do Grupo Maringá de Comunicação, para a gente definir, afinar esses detalhes. Tá vendo, né? Vendendo Maringá já está ajudando aí, já estão combinando os negócios aqui já. Ajudar, né? Mas vocês vão ter que divulgar para nós na camaradagem, né, Rogério? Na camaradagem, você não acha? Sem dúvida, mas essas questões, querendo ou não, é uma ajuda ao próximo, né? Pensa bem, a pessoa tendo esse selo, que o Rogério está falando aqui, é só levar a documentação exigida lá para passar para o núcleo jurídico da empresa, lá do sindicato, analisou, viu que está tudo ok, obra legal, mete o selo lá na obra legal. O Lira está com esse projeto também da Central Imob, que também é um selo da Central, que tem as melhores imobiliárias de Maringá,
E ele faz isso daí, ele divulga bem isso daí. Então a gente só precisava, da obra legal, poxa vida. Eu até falei pro Rogério brincando, a Dr. Doc lá quando eu criei justamente é essa. Você analisar a documentação, ter o selo da empresa que está dando a credibilidade. Assim, quando você vai comprar um carro, você não passa por uma perícia? Sim. Um grande parceiro para o projeto é o Dr. Doc. É lógico. Então é isso que eu estou falando. A perícia tem que ser feita, tanto na parte jurídica do empreendimento, como na parte documental. Mas é sensacional. Vou só mandar uma mensagem aqui, tá? Mas como o podcast é mais light, né? O Júnior viu aqui. Meu pai tá ligando? Então deixa eu responder o chefe. O chefe mandou. Logo depois, mas vamos continuar. Logo depois da gravação, eles têm outro compromisso, então acho que é isso que eles querem com certeza. Compromisso é assim. Eu gosto de dados. Aí tem mais dados aí, Rogério? O que você pode passar para nós? Mais algum destaque aí, Rogério? Eu ia fazer uma brincadeirinha de quinta série com esse negócio aí, mas não vou não. Não fala. O que mais aí, Rogério? Na nossa sondagem aqui, a gente... Só o seu, Maringá tem 15 mil unidades em construção. 15 mil. 149 empreendimentos. Né? São um total 149 empreendimentos em Maringá e são só 3, você falou que estão parados, né? Aí você vê, 15 mil unidades em construção. Normalmente, em média, aí, 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. E todo ano entra 8.500 pessoas na cidade. Tem uma previsão de entrega aqui, ó. Uma previsão de entrega anual aqui. Você vê, 2022 a previsão era 14 unidades. 14. Mas nós entregamos 19. Show. Né? Entregando antes. Entregou antes ou esses para trás. Ficou para trás e terminou depois. Entregou. Sim, entendeu? Sim. Tá? Para 2023 nós temos 26 unidades. 26. Para serem entregues. Cresceu, né? 26 empreendimentos. 2024, 30 empreendimentos. Já tem isso. Você como cresceu, eu tô vendo aqui, ó. De 14 foi para 26, de 26 para 30. A gente analisar isso daqui, foi a pandemia. Naquela época da pandemia. É verdade. Refletiu aí, ficou parado. Com vários lançamentos. E aí, depois de 3, 4 anos, começa as entregas. Você falou 2, 3 anos. E então assim, aproveitando até, né, tem que aproveitar esse gancho. Algum reflexo da pandemia nos produtos, no que as construtoras têm procurado entregar diferente? Já reflexo da pandemia? De uma procura que mudou? De uma característica do cliente que mudou? As características são diversas, né? Eu acho que todo mundo hoje, com home office, né? Se é que o home office eu já estou vendo aí na mídia, né? Na Disney lá, o CEO da Disney está chamando o pessoal a partir de março para voltar tudo presencial. Sim. Né? Então, Elon Musk também. Entendeu? Então, mas muitos estão na pandemia, causando uma certa depressão as pessoas ficarem em casa. Porque e aí na pandemia o pessoal procurou muito um escritório, né? Uma área mais arejada para poder trabalhar em casa. É que acho que também muito viram também que poderiam render trabalhando de casa. Talvez não seja uma coisa definitiva. Só vou trabalhar de casa. Mas se precisar desenvolver mais um projeto, fazer mais alguma coisa, precisar de um espaço, eu consigo me concentrar em casa. Que acho que essa era a grande... Algumas pessoas até renderam mais. Isso, mas isso que o Marco Tadeu falou realmente é um caso sério. Muita gente entrando em depressão, né? Porque, querendo ou não, a falta desse corpo a corpo, né? Corpo a corpo, querendo ou não, fez mal. E um dos nossos podcasts, né, tem pesquisas que estavam falando que o futuro, uma palestra até, né, que eu participei agora que eu lembrei, uma palestra que o futuro é justamente isso, voltar às visitas presenciais. Sim. Antigamente, vamos fazer um call, vamos fazer vamos conversar, ou uma ligação, vamos pôr um representante comercial, vamos usar um exemplo do representante. O representante, antigamente, ele ia lá, visitava primeiro a sua empresa, abria as portas, depois ele só ligava, fechando pedidos. E nunca mais, raramente ele voltava para poder conversar com o dono da empresa. E agora o pessoal está falando que está voltando como era antigamente, você ir lá fechar pedidos. Então você tem que ir lá, Rogério, tudo bem? Vim aqui te visitar, quanto tempo? Vamos fechar os pedidos? Vamos. Então esse do telefone, só o telefone já está acabando. Então o que aconteceu em 20 anos da nossa história foram coisas que era para acontecer em 100, nós conseguimos fazer, foi feito em 100, né, no mundo inteiro, né, evoluiu muito.
A gente antigamente não tinha essa tecnologia avançada como nós temos hoje aqui. Nós estamos aqui fazendo a entrevista, o WhatsApp nosso está disparando aqui de mensagens. Antigamente não existia o WhatsApp há 20 anos atrás. Não é verdade? É verdade. Mas é engraçado que ao mesmo tempo em que a pandemia teve esse negócio de você poder fazer as coisas em casa ou fazer as coisas online, as pessoas sentiram falta mesmo do calor humano, da humanização, do atendimento, daquela coisa mais personalizada, né? Eu acho que isso reflete também, né? Então eu acredito ainda que possa, sim, muitas coisas, reuniões, por exemplo, muitas viagens, né? Você viajava muito para fazer reunião presencial, viagem a trabalho e tal, puderam ser resolvidos pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, por tudo aquilo que tem aí de solução para isso, para você poder fazer uma conversa com pessoas que estão até do outro lado do mundo. Agora, o tete-a-tete é diferente. Não, né? Realmente é diferente. O atendimento. Fechamento de negócio, né? Não, olho no olho. A gente tem falado muito isso dos aplicativos de atendimento, principalmente na nossa área, locação, né? Mas a gente percebe que os clientes querem o contato também, querem ver, querem pegar, querem conversar. Claro que isso aqui é um caminho sem volta, né? O digital, tudo, mas o contato ainda tem feito a diferença. O atendimento está fazendo a diferença. Igual a gente aqui conversando no nosso podcast, a gente tem. É bom a gente ter essa conversar, explicar, ter esses dados, tudo. E rapaz, a gente fica. Eu, Marcel, particularmente, eu sou. Pouco gosto de falar, né? Então, o meu negócio é presencial, ainda mais vocês, né? Na área de vocês, da parte de imobiliária, você e o Marco. Eu acho que na hora de fechamento de negócio, se não tiver faz diferença, uma visita, né? Nada se fecha pelo WhatsApp. Faz diferença você tratar com as pessoas pessoalmente, faz diferença você tratar bem, né? Saber conversar, saber entender, né, a necessidade, saber ouvir mais. Sim. Ouvir também, principal, né? Porque dali que surgem onde você pode entender o que a pessoa você precisa pode ser psicólogo, de fato. Né? Porque às vezes a pessoa quer alguma coisa, mas talvez não é aquilo que ela precisa. E às vezes a gente só quer entregar o que ela pediu, não o que ela precisa. São coisas diferentes. A gente brinca que você falou psicólogo, que o corretor ele é contador, advogado, psicólogo, tudo, terapeuta, é tudo. Tem que ser. Se não for, não é corretor. Não é corretor. Eu acho que a gente tem que encontrar o novo normal, né? Eu sempre falei no início da pandemia, a gente tem que esperar para ver o novo normal. Acho que isso a gente não encontrou ainda. Nós estamos buscando esse novo normal. Tudo não achou, vai ser tudo online. Está meio assentando ainda, né? Agora vai ser híbrido. Então, ainda não se encontrou. Eu acho que assim, aquilo que ficou de bom dessa pandemia e que as pessoas de fato acharam que agilizou muita coisa, que serve realmente para... Modernizaram-se algumas coisas. Isso vai ficar, porque realmente, no caso que eu falei dessas reuniões, que às vezes você tinha que se deslocar e tudo, né? Mas que você pode fazer, às vezes é uma coisa rápida para resolver, não é uma coisa que precisa de um pouco mais, não precisa ser tão elaborado, né? Isso. Né? Mas eu acho que isso acho que esse calor humano, isso aí nunca vai morrer. Você sabe que a gente foi no começo do ano passado para Israel numa missão empresarial e nós visitamos um complexo empresarial em Tel Aviv. São vários prédios, assim, bem bonito, super moderno. Tel Aviv foi uma surpresa, uma grata surpresa. E é claro que a intenção da visita não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, mas o Chucrão aqui queria saber só sobre o mercado imobiliário. E a gente visitou uma empresa e eram vários prédios, Rogério, assim, muitos prédios, e um mais moderno que o outro. E eu perguntei como é que são os espaços e tal. Então eles tinham fila de 2 anos para aquisição de espaço, para locação e para compra. E algumas incorporadoras americanas construindo muito, americanas e japonesas construindo muito em Tel Aviv, imóveis comerciais. Agora, pós-pandemia. E lá só tem startup, cara. Empresa de tecnologia, inovação. E assim, $5 mil o metro quadrado, de uma sala pelada, o aluguel lá em cima. E você vê, e os caras estão os caras estão na vanguarda. Fila de pessoas querendo espaços comerciais que a gente achou que ia acabar, né? Com home office. Mas você sabe que agora, no começo do ano passado. É que as pessoas ainda querem também ter uma experiência. Então a gente fala assim, vai acabar com as lojas a questão do e-commerce.
mas as pessoas querem ir na loja para ter experiência, para ver, para tocar, para vestir. Aliás, nós temos um estudo sobre isso. Entendeu? Tem muita gente que ainda quer pegar na mão, quer ver mesmo se serve, como que fica. Só acredito vendo, né? Entendeu? Então O Jaime Lerner, na década de 70, chamaram ele de louco quando ele criou o calçadão na 15. Né? Os comerciantes queriam matar ele. E hoje é o metro quadrado de comércio mais caro de Curitiba. E é um comércio popular. As pessoas vão para o calçadão da 15 para passear. Sim. Então, se você tiver uma experiência que você acha bacana, você vai sair da tua casa para passear e acaba comprando por impulso. Isso aí. A gente trouxe um modelo nessa viagem para São Francisco daqueles... São partless, né? Que é aquelas bancadas de madeira que as pessoas colocam os bancos na frente do comércio. E a gente chegou cheio de razão. Não, vamos colocar. É muito legal. A gente viu isso nos Estados Unidos. Os caras, imagina, vai perder 2 vagas na frente da minha loja? De jeito nenhum. Mal sabem eles que isso gerava uma aglomeração, porque o cara colocava bancos, mesa e internet. Só que não era só para a loja, é para todo mundo ter o direito de usar. Sim. Vira um ambiente agradável, as pessoas saem para passear, porque daí tem internet, tem um café, tem uma floricultura, tem... E as pessoas acabam comprando por impulso, vão passear. Por isso que eu acho, e vou emendar aqui, que essa ideia do calçadão na Getúlio Vargas é fantástica. Sim. O Ali, nosso amigo finado Ali do Silvamar, ele era um que defendia isso. Falou, a gente tem que criar calçadão, é o pedestre que compra. Nós vamos perder tudo para a internet. O Ali já falava isso lá atrás. E é isso, você criando ambientes onde as pessoas têm vontade de sair de casa para passear. Por isso que a gente defende o Natal Encantado. Sim. As pessoas saem da rua para ver tudo aquilo e acabam comprando no comércio, se divertindo. Gastando na cidade, gerando... Porque isso aqui gerou um conforto muito grande. Demais. As pessoas compram, vai comprar um vinho, compra por aqui, vai comprar um celular, a ração do cachorro, compra por aqui. Os próprios shoppings, se ficassem só nas lojas, mas hoje não, você ir ao shopping é uma experiência. A Magalu criou uma loja conceito, eu não lembro qual cidade, que ela colocou no último andar da loja, uma loja de departamento deles, um espaço para isso, com jogos, com cinema, com um monte de coisa, numa loja conceito, para as pessoas terem vontade de ir lá e circular pela loja, que é o conceito do shopping, né? Sempre a área. Então, assim, eu acho que o comércio de rua, se a gente tiver a transformação que ele precisa, a gente vai ter, pelo menos nas regiões centrais e mais organizadas, uma vida longa. Porque só você ver, eu falei de Curitiba, vai andar agora, que dia é hoje? Terça-feira, esse horário no calçadão em Curitiba, assim de gente. E aquele monte de lojinha popular. É loja e alimentício, né? Alimentício, o cara para shopping center mesmo, se tiver uma boa praça de alimentação... Vamos lá, entre nós aqui, a gente vai, a esposa, vamos lá, vamos jantar lá no shopping, vamos almoçar no shopping. Eu duvido que você vai lá só para almoçar ou jantar. Daí não tem como. A loja da Barra Bonita. Isso aí, obrigado. É Barra Bonita, lá do Magazine. Isso aí, sabia. Então, o que eu quero falar, que nós estamos falando. Obrigado. No shopping você vai com a tua esposa, não tem jeito. Você não vai lá só para comer. Você vai andar no comércio e acaba comprando alguma coisa. É isso que atrai. Igual o calçadão. O calçadão lá, você vai lá, o ramo alimentício ali também. Capinha de celular, a minha estava quebrada. Eu fui esperar dar um tempo para ir para o aeroporto, saí da reunião da FACIAP. Falei, vou dar uma andada. Estava no hotel que a FACIAP é perto da 15. Vou dar uma andada, vou procurar capinha. Não saí para comprar capinha de celular. Fui andar na 15, ia tomar um café, capinha de celular. Fui lá e comprei a capinha de celular. É assim, é desse jeito. Rapaz, já deu, a gente fala. O Júnior está nos ajudando aqui, tá falando, uma hora e quando o papo é bom, hein? Nossa, deixar de ficar até amanhã aqui. É isso aí. Rapaz, é isso aí. Depois desse número que o Rogério falou, precisa ir embora correndo, porque tem muita gente querendo comprar. Foi bom, né, Júnior? Enquanto a gente tá conversando, tem que ganhar dinheiro, né, Júnior? É o seguinte, pessoal, a gente vai ter muito mais isso aí de conteúdo nessa parceria, Vendendo Maringá, Central Imóveis, Central de Negócios Imobiliários. Lembrando que TV Maringá. São 31 empresas na Central de Negócios Imobiliários, 29 imobiliárias, 2 construtoras. Gente, acessa o site, né? www.centralimóvel.com.br. Eu tava até cobrando o Nelson e falei, pessoal, vocês têm que curtir mais, acompanhar, segue a gente lá, @Vendendo Maringá, @Central Imob, @TV Maringá Oficial. Eu tô seguindo só no YouTube, tem no Instagram. Tem Instagram também. Entendeu? Eu vou seguir agora só pessoal da Central. O Lira posta, vocês não curtem? Eu curtir, não vamos só curtir. Curto como compartilho. Curte, faz.
Não tem. Esse aqui, esse que é isso aí? Que é isso? É arroba Vendendo Maringá. ICQ, agora ele revelou a idade. Depois os meses semanais. Então, verdade. Bom, eu acho que você arroba Vendendo Maringá. Arroba Vendendo Maringá no Instagram, arroba TV Maringá Oficial. No TV Maringá eu já sigo. Opa. Mas é o seguinte, Central Imob. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Agradeceu demais esse nosso primeiro episódio na Band, né? Rogério, obrigado pelos números. Olha o capricho de trazer tudo isso aí pra gente. Obrigado, infelizmente não devo falar tudo, mas você vai vir mais. Tá bom? Você vai vir mais. E aí? Né? Tranquilo? O cachê foi de boa? Foi de boa? O cachê foi bom também, mas o salário do Sinduscom é o dobro do salário do Secom. Da próxima vez eu vou dobrar o cachê, né? Então vamos pegar a presidência. Mas é isso, obrigado, Rogério. Eu que agradeço o Nelson pelo convite, o Marcel também. E parceiro de bola lá no Caute. Parceiro de bola. Vamos lá voltar aí agora. 2023 aí, mais uma vez no Campeonato do Caute. É isso aí. Marco Tadeu. Futebol não me também, esporte, não é? Mas o Sinduscom está à disposição de vocês, do canal Vendendo Maringá. Legal, a gente ir lá, né? Uma hora lá apresentar os produtos. E lá nessa clínica odontológica que ele falou. No Seconce. Obrigado mesmo aí. Foi muito legal. Rogério, obrigado de coração. Obrigado, Marco, obrigado. Você é uma figurinha carimbada. Obrigado por sempre estar junto com a gente, nos apoiando. Isso é principal. A gente sabe das dificuldades. O projeto é bacana. A gente sabe das dificuldades de ambos, né? Porque, nossa, os quatro, né? Só também, pessoal, que quiser saber mais do Secov, do Sinduscom, tem site? Ah, é verdade. Vamos lá. secovmed.com.br e Secovmed a mesma coisa. secovmed.com.br. Então, secovpr.com.br, secovmedpr.com.br. Ou Secov Maringá, só digitar lá. Google, Secov Maringá. Sinduscom Paraná Noroeste, Sinduscom Noroeste, Paraná, né? Legal. Então sigam lá. É isso aí, só colocar no Google. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de estar no primeiro programa aqui e agradecer também por estar com o Rogério. A gente brinca muito, mas é um cara que a gente gosta muito, um parceirão de longa data. A gente tem uma história juntos aí e daqui pra frente muitas outras, né, Rogério? Se Deus quiser. Com certeza. Com as nossas entidades juntas. Mas é isso aí, meus caros. Muito obrigado aí. Valeu, Marcel. Nelson, o nosso brinde oficial aqui, ó. Canequinha de vocês, tá? Canequinha de a comissão chegou. 4 corintianos, hein? Vai Corinthians. É isso aí, gente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. Valeu, obrigado à TV Bandeirantes. Obrigado à Central Imob e a Vendendo Maringá. Nelsinho, muito obrigado por tudo. Tamo junto, irmão. Até a próxima. Que Deus abençoe a todo mundo. Valeu, um abraço. Vendendo Maringá. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.